Existe uma grande diferença entre aquilo que alguém faz e a forma como você percebe e se sente a respeito. É sobre isso que nós falaremos no papo de hoje. Então sejam bem-vindos a mais um Papo de Consciência. Eu sou a Camila e te convido a ficar comigo até o final para compreender como é possível sair dessa forma condicionada de se sentir e de reagir. Nós até já falamos sobre isso no episódio Se Você Sente é Seu, mas hoje eu vou usar uma abordagem diferente. O outro tem uma atitude, não importa qual seja ela. O que determina a forma como você vai lidar com isso são as suas crenças, aquilo que você acredita. Quanto mais identificado com as nossas crenças estamos, mais ficamos reféns das reações automáticas. Preste bem atenção no que você sente ao ouvir o que eu vou te falar agora. Ninguém te julga, é você que se sente julgado. Ninguém te ofende, é você que se sente ofendido. Ninguém te cobra, é você que se sente cobrado. Isso vale para tudo que você sente diante das atitudes dos outros. Nas primeiras vezes que eu vi isso, eu senti muita raiva, porque ainda estava muito identificada com as minhas crenças, incapaz de perceber a existência de outras perspectivas, já que eu estava convencida de que determinados tipos de comportamentos e atitudes eram inconcebíveis e intoleráveis. Mas na realidade, essa era apenas a minha percepção do que era certo e errado. Isso foi o que eu fui condicionada a acreditar na infância, com base em tudo que eu vi e ouvi dos adultos à minha volta. Essas eram as mensagens que a minha mente insistia em me passar, e era através delas que eu enxergava tudo à minha volta. Lembra que nós falamos lá no primeiro episódio que a nossa mente é como um computador que tem como banco de dados as memórias do nosso passado, que são as nossas crenças formadas por tudo que nós vemos, ouvimos e tomamos como certo. Que tudo que é repetido muitas vezes se automatiza e acaba por viciar nosso corpo nas químicas neurais produzidas pelas emoções correspondentes a esses padrões de comportamento. Enquanto nós não nos conscientizamos disso, permanecemos presos numa mente condicionada, que vai continuar reproduzindo os mesmos argumentos de sempre, assim como um disco riscado. A mente permanece nos convencendo de que somos vítimas de coisas externas e que precisamos controlar tudo e todos para que se comportem do jeito que esperamos. Percebe a insanidade disso? Sem mudar de perspectiva, mantendo foco no que te acontece fora, continua acreditando que é uma mera vítima e que são as pessoas ou eventos que determinam a forma como você se sente e reage a elas. Mas ao fazer isso, você vive condicionado pelas dores do seu passado, repetindo padrões de pensamento, sentimentos e comportamentos que tinha lá na infância, e se mantém reféns das situações na sua vida atual. Não é possível controlar o entorno para que as coisas sejam como pensamos que elas devem ser. As atitudes alheias não são de nossa responsabilidade e nem estão no nosso controle. Mas a forma como interpretamos e lidamos com elas, sim. Se você prestar bem atenção, verá que já tem opinião formada sobre tudo, pois a mente tem necessidade de rotular, formando uma imagem de tudo que te cerca, categorizando tudo como sendo bom ou ruim, aceitável ou não aceitável, certo ou errado. Mas o fato é que esses rótulos não espelham a realidade, e sim aquilo que você foi condicionado a acreditar na infância. Essa forma de ver a vida reflete apenas o modo como a sua mente foi programada para enxergar. Tudo que você vê são as imagens que ela está refletindo para você a partir desses filtros. Como foi explicado lá no mito da caverna de Platão, para quem nunca ouviu falar, se trata de uma narrativa onde as pessoas estavam presas dentro de uma caverna, que representa o inconsciente, ou a nossa mente condicionada. Por viverem ali dentro, elas só enxergavam e interagiam com as imagens que eram refletidas na parede, acreditando que elas eram a realidade.
quando não passavam de sombras projetadas. Somente quem olhou em outras direções conseguiu perceber que estava dentro de uma caverna e que podia sair dela. Só quando nós mudamos a nossa perspectiva, nos libertamos das projeções refletidas pela nossa mente. Percebe a relação com que estamos falando aqui hoje? Tudo que te incomoda é uma projeção de algo que está oculto e inconsciente para você. Para sair da caverna da sua mente condicionada, primeiro você precisa acreditar que existe algo fora dela, tomando consciência de que esse é apenas o seu ponto de vista em relação a isso. A forma como você já está acostumado a se sentir diante do que te acontece repetidas vezes. Todo sentimento ou reação é gerado por um gatilho interno e não tem nenhuma relação com o que ou com quem o causou no momento atual. Todo gatilho emocional indica que existe uma crença limitante que precisa ser ressignificada, ou um sentimento reprimido que precisa ser reconhecido e expressado por você. Portanto, ficar com raiva e tentar matar o mensageiro não vai adiantar nada, porque enquanto você não compreender a causa interna das suas reações automáticas, essas imagens distorcidas continuarão sendo projetadas e refletidas na sua realidade. Toda projeção é uma oportunidade de trazer consciência para uma limitação que ainda acredita existir ou para um sentimento que foi reprimido e está oculto dentro de você. E não é a sua versão adulta que acredita e reprime tudo isso, mas sim a sua criança, que não tinha autonomia para lidar com o que aconteceu com ela na época. Como a criança que era, por diversas vezes e razões, você pode ter se sentido ferido, rejeitado, traído, humilhado ou abandonado pelos adultos e passou a acreditar que precisava se condicionar para ser aceito e reprimir tudo o que sentia para ser amado. Qualquer reação emocional, seja ela qual for, está apenas tentando te mostrar o que aquela criança ainda está esperando receber para se sentir aceita e amada. E enquanto essas dores e sentimentos não forem reconhecidos e validados por você, continuarão interferindo e atuando na sua vida atual, te fazendo acreditar que são os outros que estão fazendo algo com você, quando na verdade é você quem está projetando tudo isso. Uma boa forma de identificar se um jeito de pensar é uma projeção ou um fato é você perceber se existe incômodo, reatividade, resistência ou negação da sua parte em relação a isso. Diante de um sentimento de injustiça, ou quando você se sente prejudicado, desmerecido, julgado, cobrado, ou seja lá o que for, sempre que você acredita que alguém fez algo errado e que você precisa provar que você está certo, é a sombra do inconsciente sendo projetada através dessa situação. Toda reação é projeção. Qualquer forma de reatividade vem da inconsciência e manifesta um padrão automático de comportamento. Toda reação vem da crença de que determinada atitude é errada, de que essa situação não deveria estar acontecendo dessa maneira e que por isso você precisa fazer algo para resistir e mudar. Mas essas são apenas as suas crenças baseadas nas memórias das dores que viveu no passado e não refletem a realidade do que está acontecendo no presente. Como adulto que você é hoje, tem total condição de lidar com tudo o que te acontece, de um lugar de presença e consciência. Não há necessidade de reagir para se defender, porque quem ainda pensa que está sendo atacado ou agredido é a criança que você foi um dia. Ao se permitir observar os fatos de um lugar de neutralidade, sem fazer nenhum julgamento, você consegue perceber que suas reações geralmente refletem o comportamento dos seus pais ou adultos que te criaram. Quando nenhum incômodo é sentido e nenhuma reatividade é acionada, sempre que você consegue observar os fatos sem formar nenhuma opinião a respeito, sem tirar nenhuma conclusão ou fazer algum julgamento a respeito dele, é sinal de que você está consciente e presente no momento atual e não mais refém das dores do seu passado.
Se nenhum gatilho emocional é acionado, se trata apenas de uma informação e não há nada que você precise fazer a respeito. Toda a sensação de que é preciso fazer algo para controlar ou mudar uma pessoa ou situação, que você precisa resolver ou consertar aquilo que está errado, esse pensamento está vindo de projeções distorcidas pelas crenças limitantes que ainda está insistindo em acreditar. Percebe a diferença? Eu deixei algumas indicações lá na descrição do episódio para quem quiser se aprofundar e entender melhor tudo o que falamos hoje. Depois é só ir lá conferir. Mas só para reforçar e finalizar, se ao viver uma situação, ouvir algo ou relatar um fato para alguém, você sentir qualquer tipo de carga emocional negativa, como raiva, revolta ou ansiedade, isso revela que se trata de um gatilho, de uma projeção das suas memórias do passado, das imagens distorcidas pelas suas crenças limitantes. É um sinal claro de que você não está mais vendo a realidade como ela é no momento, mas sim a sua criança revivendo o passado, na tentativa de mudá-lo. Enquanto existir algo a ser resolvido internamente, você fica preso na caverna da sua mente, revivendo inúmeras vezes as mesmas memórias do seu passado, através das imagens refletidas pelas sombras na parede. Para sair disso, você só precisa se manter presente, trazer consciência de que, como adulto, você dá conta de lidar com o que está acontecendo. Não é preciso se lembrar do que aconteceu, nem entender de onde está vindo. Apenas reconhecer que o seu sentimento é legítimo. Tudo o que você sente é válido e só precisa ser sentido, sem reagir ou brigar contra o que sente. É através da aceitação das coisas como elas são, de focar na solução, de trazer consciência para o que de fato está acontecendo, sem mergulhar na história que a sua mente te conta, que você recupera o seu poder pessoal e encontra a clareza necessária para lidar com tudo o que te acontece, de um lugar de consciência e não mais de reatividade. Fez sentido para você? Por hoje é só. Um forte abraço e até a próxima.